eu queria voltar a fazer vídeo no meu canal falando sobre assuntos mais devocionais, que tem mais a ver com nossa vida pessoal. E eu não queria voltar fazendo vídeo já falando sobre treta, mas aconteceu uma certa briga na internet que a situação em si eu acho muito relevante para trazer uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. É a treta que houve entre o youtuber famoso Nando Moura e o youtuber cristão evangélico Vagnão, né? Eu sou muito fã do Vagnão, eu sigo o Vagnão já faz um certo tempo e, na minha opinião, assim, dessa galera crente que faz vídeo no YouTube aqui no Brasil, o Vagnão é um dos caras mais top que tem. O canal dele é um canal ultra evangelístico, muita gente aceita Jesus ali no canal dele. Ele é um cara que ele tem uma linguagem bem simples que vai direto ao coração do pecador, então eu sou muito fã. Mas eu cometi um pecado, eu peço desde já perdão ao Vagnão, que eu me zanguei tanto com a ingenuidade dele que eu me desinscrevi do canal dele, mas eu prometo que depois que acabar esse vídeo, eu vou retornar. Eu tô assistindo aqui, eu tô gravando o vídeo aqui, parece que apareceu um rato bem aqui do lado, mas bora ignorar, pessoal, viu? E eu acabei me zangando com a ingenuidade dele, eu me desinscrevi do canal dele. O que foi que aconteceu, queridos? O Vagnão, ele é um cara crente, é um cara de Deus, além de evangelista, de fazer esse trabalho evangelístico nas ruas, ali também no rock and roll, ele compôs ali a banda Sion, que é uma das minhas bandas preferidas. E além desse trabalho dele na internet, ele também é pastor de uma igreja, ou seja, é um homem de honra, um homem de Deus, um homem que não tem desvio no caráter dele, ele é um pastor de Deus mesmo, ele não é um pastor que passa a perna nos outros, ele não é um pregador herege, mas ele é um cara extremamente de Deus. Mas o que foi que aconteceu? O Vagnão, ele fez um vídeo no seu grande canal pedindo perdão ao youtuber Nando Moura. Eu deixei uma mensagem lá no canal dele, você vai achar meu comentário lá. Eu já sabia que ia dar essa treta. Assim que eu vi o vídeo do Vagnão pedindo perdão do Nando Moura, eu mandei a mensagem alertando o Vagnão. Inclusive, uma das mensagens ele até apagou, a outra ele não apagou. Eu falei, Vagnão, tu acabou de fazer uma besteira muito grande. O cristão, ele tem que perdoar. Só que tem um porém aqui, pessoal. Perdão é uma coisa sagrada. O perdão cristão é uma coisa santa. Então, toda vez que você for pedir perdão para uma pessoa, por mais cristão que isso seja, você tem que ter a consciência de qual momento, de qual ambiente você está pedindo esse perdão. E eu já sabia que o Nando Moura, o youtuber Nando Moura, que não é crente, muita gente diz que ele é cristão, aquele sujeito não é cristão. Eu não estou falando isso por causa de divergência política. O Vagnão falou uma coisa muito interessante no vídeo hoje, né? Eu sou um cara que eu opino muito em política, eu tenho minhas opiniões, só que no meu canal que eu não faço isso, que o foco aqui é outro. Mas a galera tá tão bitolada por causa de política que tudo gira em torno de política, por causa de política e divergência eleitoral, não é nem política. Eu percebo que a divergência da galera é uma divergência eleitoral, em quem eu vou votar, porque tu vota em fulano de tal, vê que eles não discutem nada sobre a sociedade, nada sobre política, nada sobre lei, é só estupidez. E exatamente por causa disso o pessoal tá ficando com a cabeça bitolada. Então, o que foi que eu percebi, queridos? Por que eu disse que o perdão do Vagnão ele devia ser melhor repensado? Eu vou ler um texto com vocês aqui. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com os pés e voltando-se novamente vos despedacem. Quando nós falamos sobre os cães aqui na palavra de Deus, isso na história de Israel e na história bíblica ali do Novo Testamento tem um significado muito forte. Você vê que Deus amaldiçoou a rainha Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, da seguinte forma, né? Tu serás morta e os cães comerão a tua carne. E um outro animal que Jesus ele cita aqui nesse texto é os porcos. O porco é um animal considerado imundo na lei de Moisés e até o dia de hoje no meio dos judeus. Então o que acontecia? Quando o judeu ele encostava em um porco, ele tinha que se lavar. Ou seja, era considerado abominação
um judeu comer a carne de porco. Então Jesus ele usou dois exemplos aqui. Primeiro, o cão, e o cão aqui no contexto de Israel, ele representa maldição, ou seja, geralmente quando o criminoso ele era morto, os soldados eles jogavam o corpo morto daquele soldado muitas das vezes para os cães comerem. Então, ou seja, você ser morto, pisoteado e comido pelos cães era uma morte amaldiçoada pelo próprio Deus. Isso no contexto todo de Israel, né? Você vai ver, por exemplo, que o rei Acabe, quando ele morre, uma das maldições que foi proferida pela boca do profeta de Deus é que os cães lamberiam o sangue do rei Acabe. Então nós estamos aqui falando de coisa séria, mas é claro, Jesus ele está falando aqui de uma forma alegórica. Ele não está falando aqui do cão em si, do porco em si. Mas quando ele está falando dos cães e dos porcos, ele está se referindo a certo tipo de pessoa. Ou seja, quando eu e você estamos intrigados com um irmão e uma irmã dentro da igreja, a congregação é um ambiente perfeito para o perdão ser liberado. Por quê? Porque dentro da igreja, por pior que você considere a pessoa da sua igreja, se ela faz parte do corpo de Cristo, se ela é uma pessoa que tem vida de oração, se ela é uma pessoa que ama fazer parte da comunidade da fé, daquela comunidade que você faz parte, por mais que ela não aceite o seu perdão, ela vai valorizar. Ela vai respeitar o seu perdão, ela vai guardar aquilo no coração, ela vai refletir sobre aquilo, e quando ela se sentir preparada para lhe perdoar, ela vai lhe perdoar. Por quê? Porque a pessoa santa, a pessoa que faz parte do corpo de Cristo, a pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo, por mais que ela não esteja preparada para receber o perdão, mas ela considera aquilo santo. Ela nunca vai cuspir na tua cara, ela nunca vai pegar o teu perdão, pisotear e depois se voltar contra você. E o que foi que aconteceu com o Vagnão? O Vagnão ele cometeu um erro muito grande aqui. Inclusive tem um outro cara aí do canal No Entanto, Paulinho do canal No Entanto, que é um desigrejado igual o Nando Moura. É mais outro porco e cão que se apresenta como cristão na internet, mas não faz parte de nenhuma comunidade da fé. Tem a linguagem suja, tem a linguagem porca. Ou seja, ele fez um vídeo esculachando o Vagnão. E por que eu estou falando isso aqui para você, queridos? O Vagnão ele devia ter consciência. Eu já tive um vínculo de amizade com o Nando Moura, mas eu sei que o Nando Moura ele não é cristão. Por mais que ele diga que crê em Deus, o comportamento dele na internet, a chantagem que ele pratica na internet, a perseguição e a destruição de reputação que ele pratica semanalmente na internet não condiz com a conduta de um cristão. Então, eu não vou expor o meu perdão publicamente aqui na internet. Então, o que o Vagnão devia ter feito? Rapaz, Vagnão, se tu tentou entrar em contato com o cara pelo celular, pessoalmente não conseguiu, desde já tu devia ter tido discernimento. Esse cara, ele não quer o meu perdão. E o meu perdão, da parte de Deus, ele é sincero e ele é santo. O que acontece? Se no teu coração tu já se arrependeu de algo de ruim que talvez que tu fez com ele, e já que ele não quis aceitar nem te ouvir, deixava pra lá, cara. Agora tu pega e tu vai na internet e tu lança aquilo que é santo a um cão, a um ímpio. E o que foi que ele fez? O Nando Moura, ele fez exatamente o que o cão e o porco fez aqui. Ou seja, não deis o que é santo aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para que não suceda que as pisem. Ou seja, a primeira coisa que o Nando Moura fez foi o seguinte, ele fez um react do teu vídeo, ele fez uma coisa ridícula. O cara, ele é a grande prova de que esse sujeito não é cristão, que foi que ele fez? Ele fez um vídeo falando sobre um mar de merda, um mar de bosta, e ele encaixou o santo perdão do Vagnão no meio dessa bagaceira toda. Qual foi a intenção do Nando Moura ali? Foi realmente desmoralizar publicamente a pessoa do Vagnão. Não apenas desmoralizar a pessoa do Vagnão, mas simplesmente pisar o perdão que o Vagnão liberou. Vagnão, eu vou te falar uma coisa aqui. Deus, ele conhece o teu coração. Eu acho que você não devia ter feito isso. Se eu fosse você, eu apagava o vídeo que você fez pedindo perdão,
deixa apenas o vídeo que você fez respondendo os insultos que ele fez. E uma coisa muito ridícula que ele fez, o Nando Moura, ele aproveitou a situação para escarnecer do ministério pastoral do Vagnão. É o que todo desigrejado faz, né? Desigrejado, eles não aceitam quando a gente diz para eles que aquele que não faz parte da comunidade da fé, esse não está rejeitando apenas a igreja do Senhor, mas está desonrando o próprio Senhor, cabeça da igreja que é Cristo. Como eles não gostam da exortação que a gente leva a eles, o que foi que o Nando Moura fez? Ele, como um bom desigrejado, um bom ímpio que usa o nome de Cristo na internet, ele se aproveitou do preconceito que já existe na cabeça de muitas pessoas sobre os pastores e sobre os evangélicos. Ele aproveitou desse preconceito e encaixou o Vagnão dentro desse cenário. Ou seja, ele insinuou de forma indireta de que o Vagnão é um pastor ladrão. Ele não usou essas palavras, mas ele jogou isso de forma indireta. E uma coisa muito horrível que o Nando Moura fez, que isso para mim foi o pior. Ou seja, ele comparou, ele duvidou da voz e do agir do Espírito Santo na vida do Vagnão, né? Isso é muito perigoso, né? Isso ele está bem próximo, se não cometeu, de ter cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você compara o agir do Espírito Santo com obra de demônio, você não faz nem ideia de onde que você está se metendo, né? Então, Vagnão, para terminar esse vídeo, queridos, tome muito cuidado, né? Dentro do corpo de Cristo é sempre bom pedir perdão. E não apenas dentro do corpo de Cristo, mas fora do corpo de Cristo também, né? Se você fez algo errado com um amigo seu descrente, você como cristão, você tem o dever de perdoar, por mais que essa pessoa tenha te feito mal. Mas é o seguinte, queridos, procure a pessoa no particular. Se a pessoa não aceitou o teu perdão, não quis te ouvir, Deus ele encontrou a sinceridade no teu coração. Ou seja, existem coisas santas, queridos, que nós não podemos compartilhar com cães. Ou seja, o Vagnão ele compartilhou uma experiência com Deus que ele teve, uma visão que Deus deu para ele, uma experiência que ele teve com o Espírito Santo o conduzindo para ir procurar o Nando Moura. E ele expôs isso na internet, o que foi que aconteceu? O Nando Moura, como um bom cão, como um bom porco, como um bom ímpio, ele pisou em tudo isso e tentou desmoralizar a pessoa do Vagnão de todas as formas. Aqui fica a lição para nós, eu vou ler o texto mais uma vez para fixar na nossa mente. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés e voltando-se novamente vos despedacem. Para terminar esse vídeo, uma das coisas... Eu não vou entrar aqui em coisa de política, que esse não é o foco aqui, né? Mas uma das coisas mais ridículas que eu achei é que o Vagnão falou que o Nando Moura cortou amizade com ele porque o Vagnão mantinha contato com o Nicolas Ferreira. Queridos, eu já convivei com muita gente assim. Se você, como meu amigo, não se dá bem com fulano de tal, eu como seu amigo não sou obrigado a odiar fulano de tal junto com você. Ou seja, o que eu percebo do Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira é um cara de Deus, é um cara que tem feito missão, tem exercido uma grande obra no meio da Igreja do Senhor aqui no Brasil e até fora, né? Para ter uma ideia, o Nicolas Ferreira ele tem contato direto com o jogador Neymar, ele fez culto na casa do Neymar, então ele é um cara muito importante hoje para nós aqui no Brasil, independente da opinião política dele, independente disso, né? Então o que foi que o Nando Moura fez? Vagnão, tu é meu amigo e tu fez uma live com o Nicolas Ferreira. Rapaz, que se lasque pra lá, rapaz, né? O Nicolas Ferreira é um cara de Deus, independente se você discorda da posição política dele, mas ele é um cara que lá na cidade dele como vereador, ele tem se portado como um verdadeiro representante de Cristo ali na Câmara dos Vereadores, né? Então pessoas como o Nicolas são muito importantes para o meio cristão, né? E um cara como o Vagnão, que é um evangelista na internet, ele fez muito certo em querer manter contato com um cara como o Nicolas, né? Então, no meu ver, o que eu percebo é que o Vagnão não deve perdão nenhum para esse sujeito Nando Moura. Isso foi coisa da cabeça dele, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo, queridos?
o Vagnão é um evangelista, né? E, claro, cada dom ministerial ele tem as suas vantagens, né? Só que o que eu percebo é o seguinte, por mais que ele tenha um dom evangelístico muito forte, muito evidente nele, né? Por exemplo, eu não tenho a habilidade de alcançar pessoas pro evangelho como o Vagnão, né? Mas o que eu percebo no Wagner é que ele é um cara muito ingênuo às vezes. Às vezes ele age muito com ingenuidade, né? E ele foi ingênuo e acabou que esse ímpio, chamado Nando Moura, que não tem nada de cristão, aproveitou a oportunidade para escarnecer dele, para pisar ele e para tentar dilacerá-lo. Aqui fica essa reflexão. Deus lhe abençoe. Curta o vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Fica na paz, até a próxima.